Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai falar. Antes disso, eu queria comentar outra coisa. A prova está marcada para sexta, né? Mas a gente tem mais. Como a gente teve problemas em outros dias, a gente teve um atraso. Então, queria saber se teria problema para ser para outra sexta. Por mim pode ser. Por mim, tudo tranquilo também. Tá, eu vou mandar no grupo lá para ver se o pessoal está de acordo. Tá bom. Então, essa semana a gente vai falar de sensores. E semana que vem a gente vai falar de início de semicondutores. E isso fecha a matéria. O primeiro sensor que a gente vai falar é o sensor Hall. Que ele é basicamente baseado no princípio Hall, obviamente. Então, algum de vocês lembram como é que é o princípio Hall? Não lembro. Eu também não lembro. Então, o que acontece é que a gente tem uma corrente passando por um semicondutor de largura W, comprimento L. Então, aqui está a corrente passando. E a gente aplica um campo magnético sobre ele. Aí, se a gente usar a regra da mão direita, a gente vai ver que ele vai. Os elétrons vão para o lado esquerdo. E as lacunas vão para o lado direito. Aí, o que isso faz? Isso faz com que crie uma diferença de potencial entre um lado e o outro. E isso gera uma tensão que a gente chama de tensão Hall. Por isso que está VH aqui. Então, isso é usado para inúmeras aplicações que estão mostradas aqui. Porque ele é muito importante. Então, aqui está mostrado o que seria um sensor Hall físico. Então, ele pode funcionar como sensor de posição para engrenagem, cataventos, etc. Ele pode funcionar como sensor de posição.
Ele pode funcionar como sensor de circuladores. Eu botei catavento, mas pode ser uma engrenagem. E isso acontece porque a parte magnética dele, sempre que sentir uma variação magnética, como a gente viu aqui em cima, sempre que existir essa variação magnética, vai existir uma tensão associada a ele. Então, toda vez que nós tivermos isso, ele vai gerar uma tensão e essa tensão vai nos indicar se existe ou não alguma coisa. Esse exemplo aqui de baixo é muito interessante porque a gente tem partes vazias e partes não vazias. Então, quando passar um dispositivo desse tipo, o que vai acontecer é que a gente vai ter um pulso de tensão quando passar uma parte não vazia. Quando passar uma parte vazia, não vai ter tensão, e assim por diante. A engrenagem é a mesma coisa. Sempre que passar uma engrenagem por ele, ele vai ter uma tensão. Quando tiver uma parte vazia, ele não vai ter tensão. Quando passar uma parte cheia, ele vai ter tensão. E assim por diante. Então, qual é a grande aplicação disso? A gente pode medir a velocidade de uma engrenagem, por exemplo, com um sensor Hall. É assim que são feitos os velocímetros dos carros, senhor? Como? É com isso que são feitos os velocímetros dos carros? Hoje em dia, sim. Antigamente era feito de forma diferente. Mas hoje em dia é assim que se mede. Porque tu mede o número de rotações da roda e com isso tu consegue medir a velocidade do carro. Ele funciona também como um sensor de corrente digital. Como está mostrado aqui. Então, a gente coloca um sensor Hall circular numa barra, e aí, conforme passa a corrente, como vocês sabem da física 182, a corrente vai gerar um campo magnético, e esse campo magnético vai gerar uma tensão Hall. Então, a gente consegue medir a diferença entre ter corrente ou não ter corrente
num cilindro, por exemplo. Aqui, como tu falaste de carro, também ele é muito usado em marchas, em caixas de câmbio, porque ele consegue medir, por exemplo, como está mostrado aqui embaixo, qual a engrenagem que está sendo usada em dado momento. E se a gente entender como é que funciona uma caixa de câmbio, a gente sabe que ele vai conseguir medir cada uma das engrenagens. Você sabe como é que funciona uma caixa de câmbio? Eu não sei como funciona a técnica da caixa de câmbio, mas eu entendo qual é a lógica de trocar a marcha do carro. Não sei se foi essa a pergunta. Ok. Uh, a primeira marcha, ela tem a menor ou a maior engrenagem? A primeira marcha tem a maior porque tu quer mais torque, no caso. Não, é justamente o contrário. Ué, como assim? Se tu passar numa marcha de bicicleta, por exemplo. Não, não, desculpa. Tu tem razão. Ah, tá. A maior, a primeira marcha tem a maior engrenagem, porque vai ter mais torque. Mas ela tem menos velocidade. Daí, conforme a gente aumenta a velocidade, a gente vai mudando o câmbio, a, as marchas, né? E aí, quando a gente tiver, por exemplo, na quinta marcha, é a menor engrenagem, porque o carro já está em alta velocidade e a gente não precisa de tanto torque, e aí isso dá mais velocidade. Como é que funciona no caso, então, um carro automático? Ele calcula as rotações por minuto ou por segundo, e daí esse é o parâmetro para ver se está, tipo, atingindo uma velocidade alta para poder daí ver, tem que trocar de marcha. Não é mais ou menos assim? Não, ele não tem engrenagens, ele é um cilindro. Ah, o câmbio CVT daí, né? Que é aquele inventado pela Toyota. Que daí ele tem como se fosse um contínuo de marcha, né? Exatamente. Qualquer carro automático não utiliza engrenagens. Ele utiliza, eu falei cilindro, mas é um cone. Ele utiliza um cone que vai continuamente variando a marcha conforme o carro se movimenta. E o sensor Hall faz isso para determinar qual parte desse cone ele tem que se movimentar. Ele também é muito utilizado como sensor de fluxo, porque ele pode
A gente coloca ímãs aqui, aí sempre que tiver um ímã e passar por ele, vai ativar aquela tensão Hall, e aquela tensão Hall vai determinar se essa parte que gira, né, que é o fluxo, variou ou não. E aí, com isso, vai gerar uma série de pulsos quadrados. E aí, com isso, a gente pode saber se teve variação de fluxo ou não. E quanto maior for a velocidade dessa variação, maior vai ser o número de pulsos. Aí, com isso, a gente consegue, pelo período, calcular a velocidade. Ele também funciona como sensor de sequência. Então, conforme vai passando peças, por exemplo, no material, a gente tem o sensor Hall, que as peças estão ligadas em partes magnéticas. Então, sempre que passar uma parte magnética por ele, ele vai gerar aquela tensão Hall, e a gente vai saber se a peça passou ou não por ele. Então, isso é muito usado na indústria para determinar sequência de controle ou sequência de processo e tudo mais. Outra coisa que ele é muito usado é como sensor de proximidade. Então, vamos supor que eu tenho algo girando ou se movendo para cima e para baixo, certo? A gente coloca um pequeno ímã ali e sempre que passar por ele, ele vai saber onde está a posição exata do material, baseado de novo na tensão Hall. E até como sensor de papel, para saber se tem papel ou não. A gente coloca um sensor Hall ali e tem um pequeno ímã onde vai o rolo, né? E aí ele pode dizer se tem papel ou não na impressora. Os freios ABS são fortemente baseados em sensor Hall. Alguém sabe me dizer o que é freio ABS? Não sei dizer. É que ele não freia de uma vez, ele freia de maneira... como é que eu vou dizer? Eu lembro que ele não trava a roda em si, tanto que o carro ele não desliza quando tu usa o freio ABS e dá pra tu fazer desviar de coisas enquanto tá freando. Eu me lembro disso da autoescola, mas eu não lembro do princípio físico disso. É, exatamente.
Então, tem uma engrenagem que vai junto do eixo, que vai junto da roda, que ele tem esse sensor, o eixo é magnético, e aí ele consegue saber exatamente o quanto que ele tem que frear numa situação dessas. Então, ele é muito útil nisso. Até uma tranca de automóvel utiliza um sensor Hall. Quando a gente coloca a chave dentro dela, ele vai verificar como a chave é magnética, né, porque é feita de ferro. Ele vai verificar se a chave está em condições normais ou não, de acordo com o sensor Hall. Ele também é usado em máquinas de lavar roupa para ver se ela não está girando demais. Então, tem um ímã aqui e um sensor Hall, e aí ele vê se a máquina não está girando para um lado ou para o outro demais e se isso não está gerando problema. Um cartão magnético também é utilizado com um sensor Hall. Então, como vocês veem, o sensor Hall é utilizado para inúmeras aplicações. Tem livros inteiros sobre sensor Hall. Vamos trocar um pouco de tópico e falar de sensores de temperatura. Então, alguém sabe me dizer o que é um termopar? Ele gera uma diferença de potencial baseado na diferença de temperatura nas duas pontas dele. A gente Sim, usava muito em física 3. mas por quê? Eu tenho a impressão que é alguma coisa com efeito Peltier, mas agora eu não tenho certeza. Não, efeito Peltier é exatamente o contrário. Ah, sim, sim, pois é. Então não lembro. Vamos pensar mais devagar. O que acontece quando eu aqueço um lado e resfrio o outro? O que acontece com o nível de Fermi? Que é o que está mostrado aqui embaixo. Vai ficar maior de um lado do que no outro, no caso. Sim. Se vai ficar maior do que no outro no lado, o que vai acontecer com a tensão? Vai ter uma diferença de tensão, no caso, de um lado e do outro. Exatamente. Então, é isso que acontece num termopar. E aqui a gente tem uma foto de vários tipos de termopar. Cada um tem a sua aplicação e a sua faixa de aplicação. Mas, basicamente,
o efeito por trás é a elevação do nível de Fermi de um lado e de outro. Que é o que está mostrado aqui, né? Tanto aqui quanto aqui. Então, a gente tem sensores de temperaturas que são baseados nisso. O mais conhecido é o TM36. Vocês talvez vão usar em microprocessadores, numa outra disciplina. Ele vai de menos 40 graus Celsius até 125. Então ele usa uma tensão de 5 volts. Ele tem uma variação de escala de 10 milivolts por graus. É isso que eu estava falando na aula passada, né? Qual que é a resolução de um transdutor desse tipo? E a faixa de operação já falei. Então aqui tem alguns gráficos mostrando isso. Como varia com a frequência, se a frequência varia muito, como varia a resposta dele. A resposta dele com a frequência diminui com a temperatura. E aqui é a tensão mínima para que ele possa operar. Alguém sabe me dizer o que é termorresistência? Eu não sei. Seria tipo a resistência de algum material a mudar a temperatura? É outra maneira de medir temperatura além do termopar, né? Quando tu aquece um material, ele muda a resistência. Por que um metal muda a resistência com a temperatura? É por causa das colisões com os elétrons, acho. Quanto mais tu vai aumentando a temperatura, mais vai tendo colisões na rede cristalina e aí vai aumentando a resistência. Eu Eu acho acho que é tipo porque tu aumenta também o número de elétrons livres, e daí uma vez eu vi uma analogia que se tu pensar num salão de valsa, e daí se ele não tiver ninguém é fácil passar por ele. Agora, se tiver muita gente lá dançando de maneira desordenada, tu atravessar um salão é difícil. Então, por isso que aumenta a resistência, porque tu acaba aumentando o número de pessoas dentro do salão, no caso, né, na analogia. As duas respostas estão certas. O que acontece é que um
metal, quando tu aumenta a temperatura dele, tu aumenta o número de elétrons livres. Um semicondutor trabalha ao contrário. Então, isso que causa esse jogo entre um e outro. Então, por exemplo, a gente tem o PT100, que é uma base de platina, que responde a essa equação aqui e consegue medir temperaturas de 50 a 500 graus. Mas se for um semicondutor, o que acontece quando a gente aquece ele? Tu aumenta o número de portadores também, mas daí também pode aumentar o número de recombinação. Não lembro, tinha alguma coisa nesse sentido que era diferente dos mentais. É o que está mostrado nesse gráfico, né? Ele aumenta nessa faixa de interesse, mas depois, quando a temperatura é muito alta, ele começa a diminuir o número de portadores. Então, a gente está interessado nessa faixa aqui. Então, tem vários sensores baseados em silício, mas eles têm essa limitação. E isso vem dessa equação de Fermi, que mostra que a gente tem uma certa dopagem e essa dopagem está relacionada ao nível de Fermi menos o nível de Fermi intrínseco dividido por kT na exponencial causa esse efeito. O motivo pelo qual isso acontece é que a gente começa a gerar mais portadores, isso é verdade, mas a partir de um certo limite de temperatura, esses portadores começam a colidir muito um com os outros. E isso começa a diminuir a condutividade. O display de 7 segmentos nós já vimos, né? Mas nós temos uma outra coisa chamada matriz de LEDs, que são vários displays de 7 segmentos juntos. Então, por isso que tem esses LEDs aqui mostrados. E aí a gente consegue, como o LCM 1602, mostrar vários valores. Então, uma coisa interessante que dá para fazer, por exemplo, aqui é um jogo de
Tetris. Todos conhecem Tetris? Não. Sim. Sim. Vocês nunca ouviram falar em Tetris? Eu já ouvi, acho que até que eu já joguei, mas quando eu era bem pequena. É, o dos bloquinhos que tem que colocar eles lá no fundo, formar linhas, e aí some, né? Quando forma a linha. Com ele tu consegue fazer esse tipo de coisa. Bom, eu acho que essa parte aqui eu vou deixar para quarta-feira, então. Ô, Sor, tu vai colocar os slides no Moodle? Vou colocar hoje. Beleza. Ô, Sor, a prova ficou mesmo pro dia 7 ou houve alguma mudança? Não, mudou para outra semana. Ah, ok. E aí, no caso, só a lista é o bastante para estudar ou precisa mais alguma coisa? Não, a lista é suficiente. Ah, tá certo. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? E sobre os trabalhos, tem alguma coisa sobre as notas já? Ou não? Eu vou colocar hoje também no Moodle. Tá bom. Então tá, por mim. Mais alguém? Então tá, pessoal. Até quarta-feira, então. Até quarta, falou. Até quarta. Até.